Fala pessoal, aqui quem fala é o Joel do EAD, mais uma vez aí trazendo conteúdos para você que está na Univesp. E hoje a gente veio aqui, né, as pessoas mais inteligentes do EAD Vídeos e nós estamos aqui para falar sobre um assunto que realmente está dando o que falar, que é a disciplina de pensamento computacional. Nós estávamos olhando as atividades e a semana passada a gente já publicou um vídeo falando sobre a dificuldade que a gente viu que os alunos vão encontrar na terceira semana, porque já se falou de circuitos lógicos, lógica booleana e tudo mais. E nós aqui eu digo o professor João, ele já elaborou alguns vídeos, que são vídeos extras que a gente deixou lá na plataforma, falando sobre esses conteúdos para que vocês possam de fato entender, inclusive as atividades avaliativas. Então são conteúdos que a Univesp somente comentou sobre eles, não chegou a se aprofundar. E isso está causando um alvoroço entre os alunos, né, que eles estão sem entender a disciplina. E aí, quando abriu a quarta semana agora, a gente viu que a situação que já não era boa ficou pior. Pior no sentido que ficou mais difícil, mais complexa, e nós percebemos que aí vai ser necessário fazer mais vídeos para explicar toda a complexidade envolvendo essa disciplina. E hoje nesse vídeo aqui, a gente vai discutir um pouco sobre essa quarta semana. Então eu espero que você fique até o final do vídeo, porque o professor, aí no caso, tanto o professor João quanto o professor Rafael, eles vão explicar por que essa disciplina ficou tão complexa e, evidentemente, vai falar sobre o que o EAD Vídeos vai fazer em relação a isso, né? Se nós estamos preparados para ajudar os alunos ou não, e se a resposta for positiva, o que a gente vai fazer para apoiar os alunos. Então, sejam muito bem-vindos, professores João, professor Rafael. É um prazer tê-los aqui e vamos ao que interessa. Professor João, a palavra com você. O que a gente encontra de complicado aí nessa semana 4 de pensamento computacional? E aí, Joel, e aí, Rafael, oi, pessoal. Bom, como o Joel já adiantou, a gente estava olhando, né, o que foi cobrado aqui na semana 4 de pensamento computacional, e aí, seguindo o que já tinha acontecido, né, para nossa surpresa na semana 3, como o Joel disse, na semana 4 ficou ainda pior, né, ficou um pouco mais difícil. Então, ela já vinha explicando, né, a professora responsável, alguns conceitos que não eram tão básicos assim, né, de pensamento computacional. Na verdade, conceitos mais específicos de ciência da computação. E a semana 4 continuou nesse ritmo e, né, conforme vocês forem vendo os exercícios da atividade avaliativa, principalmente, vocês vão perceber que tem alguns conceitos ali que não são tão simples. Então, o que foi cobrado aqui nessa semana 4 foi conceitos específicos de organização de computadores, de arquitetura de computadores, que envolve como funciona a CPU, lá dentro mesmo, o hardware, a parte da máquina mesmo, como ela funciona. Então, tem alguns conceitos que foram cobrados ali na questão. Ela pediu também uma questão de fluxograma, então ela estava só falando, dando ideia dos conceitos, e aí ela cobrou coisas específicas, o que cada símbolo lá no fluxograma representa, como que é o funcionamento dele basicamente. E aí ela entrou na questão das buscas, que como eu disse, geralmente é um conceito mais específico para quem segue no caminho da computação. Então, foi cobrado aqui nas atividades avaliativas tanto a busca sequencial quanto a busca binária. A busca binária, por sinal, ela é ainda um pouquinho mais complicada, né, em termos de conceito. E nessa ideia, nessa medida, ela também cobrou outro conceito que a gente vê especificamente em computação, que é a ideia de começar a avaliar algoritmos. Né? Até então, quando a gente via o pensamento computacional, a gente só tinha uma noção de que era o algoritmo, de como que a gente podia fazer um algoritmo simples. E era justamente por isso que a gente tinha o Scratch, né, para não complicar a parte de programação, a Uhum. parte de lógica, né, facilitava usar o Scratch nesse caso. E aí, para nossa surpresa, eles cobraram agora, nas questões das atividades avaliativas, os conceitos de caso, de pior caso do algoritmo e também o custo dos algoritmos. E aí isso leva a gente a um conceito
que principalmente quem vai seguir no eixo de computação vai ver depois ao longo do curso, que é fazer a comparação de problemas e saber avaliar um algoritmo em relação ao quanto que ele custa, vamos dizer assim, para o computador resolver ele. E aí esse conceito, por si só, ele depende de alguns conceitos matemáticos que você tem que dominar previamente, principalmente a comparação entre funções, né? A gente vai ver que essas comparações, né, essa definição de quanto que um algoritmo custa, vamos dizer assim, o quanto ele é difícil de resolver para o computador, vai estar diretamente associado com o conceito de funções, lá da matemática. Então, funções lineares, funções quadráticas, funções logarítmicas, que é um conceito que também está caindo aqui bastante. E aí, nesse sentido, a gente vai precisar, como o Joel falou, né, também acompanhar essa parte teórica, dar todo esse conceito, né, essa parte teórica para vocês, entenderem o que está sendo cobrado de fato na questão. Porque aí, de repente, as questões aparecem lá falando se aquele algoritmo ele é O de N, O de alguma coisa, e aí a gente vai precisar ver funções, que é o que o professor Rafael vai explicar, e aí depois a gente volta para a parte computacional para entender melhor o que está sendo pedido ali, o que está sendo cobrado em cada uma das atividades avaliativas. Então eu vou compartilhar aqui só para dar uma ideia do que foi cobrado, algumas questões, né, que já caíram aqui na primeira atividade avaliativa. Acho que vocês já estão recebendo aí, né? Tá dando para ver? Sim, sim, perfeito. Sim, sim. Então aqui, ó, a primeira questão, como eu falei, ela é focada só na parte de você entender como que, vamos dizer assim, funcionam as entranhas do processador, da CPU. Então está sendo cobrado esses conceitos que, como eu disse, é geralmente parte de uma disciplina da computação, que é a arquitetura, a organização de computadores. Claro que são conceitos aqui que não estão sendo abordados em profundidade, mas a gente vai precisar rever, ou na verdade ver esses conceitos, né, numa aula à parte que a gente vai elaborar para vocês. E aí, como eu falei, eles seguem aqui falando de fluxogramas. Então, essa questão aqui é específica de fluxogramas e ela cobra as partes do fluxograma. Então, o aluno precisa entender o que está acontecendo aqui, o que cada um desses bloquinhos representa. Uhum. E aí ela vem com a parte das buscas, né? A primeira aqui é relacionada à busca sequencial. E aí ela dá algumas características aqui e é aqui que a gente vai precisar entender de complexidade de custo, porque especialmente a quarta afirmação aqui diz que o algoritmo é da ordem de N. E aí a gente vai precisar ver esses conceitos com calma para entender o que ela está querendo dizer com esse O aí, N entre parênteses, o que essa função quer dizer. E aí que o professor Rafael vai ajudar a gente aqui também em relação às funções. E aí a gente também vai precisar ver os conceitos, né, de busca binária, o que essa busca significa, como que ela funciona, qual que é pelo menos a ideia por trás dela. É claro que esses conceitos eles não vão ser aprofundados, né, não vão ser tão profundos quanto eles podem ser, mas você vai precisar entender com a gente aqui alguns conceitos básicos e pelo menos a ideia de como essas coisas funcionam. E, bom, aqui é sobre as questões, né, do que vai ser cobrado, e aí a gente mostrar para vocês um pouquinho do que vai ser explicado, né, a gente vai elaborar todo o material com os conceitos, tudo isso daqui que está sendo cobrado nas questões, a gente vai explicar com calma, em detalhes, e aí, como o Joel disse, dessa vez eu precisei chamar reforço, né, a gente precisou chamar a cavalaria aí, porque agora a gente vai ter também um pouco de matemática envolvida, e aí nesse sentido a gente tem aqui a parte de funções. Então, eu estou mostrando aí na tela, entender esse conceito de funções e como que você compara uma função com a outra vai ser importante. Então, aqui na tela a gente vai ter as 4 funções principais aqui que foram discutidas lá na aula, né, da semana 4, e aí a gente vai precisar, com a ajuda do professor Rafael, entender como que essas funções se comportam, né, conforme a gente vai aumentando os valores, né, conforme a gente vai aumentando o tamanho da entrada. Entendi. Só uma perguntinha aqui. Então, a pessoa, basicamente, ela vai ter que entender o comportamento da função, né? Graficamente, a pessoa vai ter que visualizar isso, porque ao fazer essa visualização,
ela vai conseguir entender o funcionamento do algoritmo. Basicamente isso. Isso, No caso que você falou lá, exatamente. é a complexidade dele, o que, que ele vai demandar de recursos do computador, basicamente isso. Né? Então ele Isso. tem que saber o comportamento dessas funções. E aí, só explicando para o pessoal, o professor Rafael vai fazer uma aula somente disso, né, professor? Falando sobre essas funções e como elas se comportam graficamente para que as pessoas possam visualizar esse funcionamento na hora de resolver as questões, não é isso? Isso aí, Joel. Boa noite, pessoal. Boa noite, Joel, João. Né, entrei aqui na cavalaria de Gaiato, digamos assim, né, para dar uma ajuda ao João, que faz essa disciplina, né? Parei um pouquinho os cálculos de cálculo 4, cálculo 3 para dar uma mão aqui, né? Você quer que eu, no momento agora, faça a explicação ou em vídeo, Joel, que eu não entendi? Não, Vou... no caso, eu estou perguntando, você vai fazer um vídeo, né, sobre isso, explicando essa. Porque Ah, assim, evidentemente que nesse vídeo não dá para a gente explicar tudo isso, mas você vai fazer um vídeo ah, explicando o comportamento de cada um, para o pessoal saber que lá no site vai ter isso aí sim. detalhado, né? Claro, claro. Inclusive, a gente quer montar um curso, né, Joel? Já faz tempinho que a gente está aí bolando de funções, porque tanto agora aqui, né, em pensamento computacional, quanto em matemática básica, quanto em cálculo, é necessário entender um pouquinho do comportamento da função, né, quando esse x ou quando os valores tendem a infinito, né, para a gente entender um pouquinho do comportamento. Eu vou falar então rapidamente aqui dessas 4 funções que o João colocou aqui na tela para a gente. E comparar a função é algo muito subjetivo, porque depende do objetivo que você deseja, né? Nós temos aí 4 funções que, se a gente observar no infinito, todas tendem ao infinito, né? Tanto a de log, quanto a função constante, quanto a quadrática, quanto a linear. Né? Claro que nós temos aí graus de divergência ao infinito, né? Umas crescem mais rápido, outras crescem menos rápido comparado com algumas, né? E claro, a gente sempre tem um intervalo de comparação entre elas. Se a gente observar nos reais, né, que é essa reta toda, do zero, por exemplo, a mais infinito, né, essa reta horizontal. É só uma coisinha, tem como interagir ali para o pessoal ver quais são as funções que você está falando? Tem, dá para clicar aqui. E esse WhatsApp aí, tem como desligar quem tá com ele fazendo esse barulho aí? Não é o meu, não. Só um pouquinho que é o meu, deixa eu tirar aqui, Ah, peraí, só um pouquinho. Voltei aqui. beleza. Tá? Eu não consigo interagir porque quem está compartilhando é o João, né? Mas eu vou falando aqui e o João tenta acompanhar meu raciocínio aí. Né? Beleza. Então, mais embaixo ali nós temos aquela função em azul, que é a nossa função logarítmica, né? Que é a nossa g de x ali no lado esquerdo de vocês. G de x igual Uhum. a log de x, né? Toda função logarítmica, né? Com essa base maior que 1, ela é crescente, né? E toda função logarítmica crescente vai para o infinito. Se vocês observarem agora, né, essa função log comparado com qualquer uma das outras, né, ela é uma função menor porque ela converge para o infinito, diverge na verdade, né, porque convergência é para um valor real. Quando a gente fala em divergência é para infinito. Ela diverge no infinito mais lento do que as outras, porque ela está mais próxima do eixo x, né? Quando uma função ela diverge rapidamente para o infinito, ela está mais próxima do eixo y ou mais acima do gráfico. Se vocês observarem neste caso, é a nossa função quadrática, que ela se aproxima mais, né, João? Dá um zoom aqui para a gente dar uma olhadinha. Ela se aproxima mais do eixo y, então ela está crescendo, né, rapidamente, comparado com as demais. Mas todas tendem ao infinito, né, ao mais infinito do lado direito. Claro que isso, né, graficamente, depende muito do problema que você está interpretando. Se é bom ou se não é bom crescer rapidamente. Né? Há uma série de implicações aí. Se a gente está falando, por exemplo, de custos, né, crescer rapidamente É por ruim? infinito é ruim. Né? Embora todas vão divergir infinitamente, você vai ter um custo, um valor de custo infinitamente, mas o tempo em que leva para atingir esse mais infinito que nunca se atinge é maior ou menor, dependendo de algumas, né? Então, se a gente falasse de custos, né, por exemplo, a função logarítmica, nesse caso,
seria de menor custo durante o tempo, porque ela tem uma aproximação menor comparado com as demais, que estão acima dela logarítmica, né? E se você pegar, por exemplo, né, fragmentos dessas funções, agora, João, dá uma aproximada bem ali na origem, né? Para a gente dar uma observada aí. Se a gente observar, por exemplo, dentro de um intervalo de 0 a 1, né, a maior função, digamos assim, a que tem um crescimento maior, sempre é a constante, que está lá em cima, né, que o João dá uma aproximadinha aí, né, pode colocar um, por exemplo, né, ela vai ser superior ao outro. Então, depende muito, né, o objetivo em que a gente quer observar. Pelo que eu entendi que o João quer comparar a função, é realmente quando nós temos aí uma infinidade de dados, né? Que é quando ela se aproxima realmente de mais infinito nesse eixo X, que pode ser um N, né? Número natural, número real, enfim. Então, a questão de analisar aqui é no infinito. E daí a gente tem que observar realmente a convergência dessas funções. Funções polinomiais, elas, na maioria, superam as funções logarítmicas e constantes, né? Funções polinomiais crescente, né? Uhum. Então, é algo que a gente pode aí, digamos, dar uma dica, mas tem muitas exceções. Então, eu prefiro não comentar muito nisso. Vale a regra? Não. Mas, pelo estudo que a gente faz de muito tempo no cálculo, a gente percebe que, frente a algumas funções, né, quanto maior o grau dessas funções, né, quadrada, cúbica, quadrática, elas tendem a crescer mais rapidamente comparado com funções de grau menor ou funções logarítmicas, né? Mas tem funções que crescem mais rápido do que essas que aparecem aí. Sim. Inclusive, eu e o Joel, a gente já gravou um vídeo, né, falando do crescimento exponencial lá da pandemia, que é uma das funções que tem um crescimento vertiginoso, que não aparece aí, mas que superaria, por exemplo, todas as que aparecem aí. Uhum. Perfeito. Então, assim, como que eu sei se uma função, né, ela cresce mais rapidamente, digamos assim, né? Esse termo mais rapidamente é um termo bem utilizado, tá? Não é uma redundância. Basta você calcular a imagem desse termo, né? O que é a imagem? É pegar um valor lá do eixo x e jogar na função. Então, você pega um valor, né, na função, um valor n, um valor x, calcula qual é o seu valor, sua imagem na função, e quanto maior esse valor, maior é o crescimento dessa função. É uma forma bem prática de ver isso. E graficamente a forma mais ampla de verificar isso, né? Porque a gente consegue ver o comportamento, que é o que o João enfatizou ali, para analisar algoritmos, né? Então, isso é muito importante. Ter talvez um programa, né? O João utilizou um programa, eu geralmente utilizo o GeoGebra para colocar as funções, que mostra para a gente um panorama, né? Uhum. Esses recursos gráficos, assim, né, de geometria dinâmica, estão sendo muito explorados e utilizados hoje para a resolução de problemas tanto na matemática quanto no pensamento computacional, né? Sim. Porque não vamos mais agora voltar aquele papelzinho de criar pontinhos e traçar uma reta. Não, a gente tem, né, softwares que oferecem isso para a gente tem que explorar isso, né? E não é só colocar no software, né? Porque tem que saber interpretar, tem que saber observar o gráfico. Então, algumas dicas que eu passei aí, depois vão estar mais enfatizadas nos vídeos que a gente vai falar de função, vão, né, ajudar vocês a entender esse comportamento, né? Sim, é isso que você precisa entender, aluno. A gente, o professor Rafael e o professor João, que daqui a pouquinho volta aí, a gente está explicando aqui mais ou menos o que caiu, o que vai ter, mas lá no site advideos.com.br a gente vai tentar esmiuçar ao máximo esse conteúdo. Por quê? A disciplina, o que ela vai cobrar de vocês é esse conceito. Então, por exemplo, se você vai comparar um algoritmo com outro, a partir do expoente dele, digamos assim, né, professor, né, desse polinômio, você vai conseguir, imaginando como que é a função, né, a parte gráfica da função desse polinômio, você vai conseguir perceber qual que cresce mais, qual que cresce mais rápido, qual que cresce mais devagar. E aí, com certeza, você vai conseguir compará-las para poder saber qual que é o algoritmo que vai demandar mais recursos e tudo mais, né? O professor João está de volta aí, né? Caiu por um simples minutinho. Mas então, professor João, a gente estava falando aqui, o professor Rafael falou a respeito aí do comportamento das funções, e eu estava só concluindo que, de fato, o que o aluno vai ter que
entender dessa questão de funções é justamente ele olhar para um polinômio, ele conseguir identificar qual que é o gráfico da função, né? Qual que é o comportamento de uma função daquele polinômio, e a partir disso ele conseguir extrair a informação para poder comparar um algoritmo com o outro, né? A partir de um polinômio, basicamente isso, né? Isso. Caiu aqui, agora a gente voltou, mas a ideia é que a gente vai precisar desses conceitos de funções para a gente poder comparar um algoritmo com outro e saber por que eu escolheria um algoritmo e não outro, né? Ou saber se, por exemplo, entre dois algoritmos quadráticos, se realmente um é tão melhor do que o outro, né? Pensando nesse comportamento assintótico, que é o que a gente olha aqui, né? No caso da notação do Big O. Mas, de qualquer forma, né, Joel, a gente vai explicar todos esses conceitos em detalhes, né, com bastante calma, nos moldes das videoaulas que a gente fez da semana passada, né, na semana de circuitos. Então, nosso assinante aí que contratar o nosso serviço não tem por que se preocupar, porque a gente vai esclarecer, né, com calma qualquer um desses conceitos que foram cobrados aqui na semana 4. Sim, inclusive, eu gostaria de avisar que eu e o professor João, a gente estava conversando ainda há pouco para tentar resolver essa questão, né? Como é que a gente vai oferecer esse conteúdo para o aluno. Então, como é que a gente decidiu fazer? A gente vai se dedicar nesse primeiro momento aí da semana 4 a colocar os vídeos referentes a esse conceito básico que vocês precisam entender para a disciplina, e logo após isso que a gente vai colocar os comentários em relação às questões. Por quê? A partir do momento que você entender os conceitos básicos para aquela semana, o professor João vai conseguir explicar de uma maneira melhor e vocês vão ter um aproveitamento melhor a partir da explicação dele. Né? Então, assim, então a gente vai inverter um pouco a ordem, porque geralmente a gente faz as explicações, os comentários, e depois a gente alimenta a plataforma com recursos extras, que a gente chama. Mas dessa vez a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai primeiro começar as postagens com a explicação desse conteúdo básico, porque senão cada explicação do professor lá na atividade, além de ficar muito longa, muito provavelmente vocês não vão conseguir captar muita informação. Agora, a partir do momento que vocês construíram uma base sólida, quando o professor estiver lá explicando, ele já vai falar, ó, lembra daquele vídeo 2 lá que o professor fala sobre determinada função, sobre um crescimento ou sobre um ponto ou outro, porque não é somente a parte matemática, o professor João vai fazer a parte relacionada à computação, que vocês vão ter que saber, né, da semana 4. Então, assim, ele vai poder fazer menção, referência a esses vídeos, e com certeza o seu aprendizado vai ser muito mais efetivo. E assim, para você que faz computação, isso vai ser um conteúdo que vocês vão carregar para a vida de vocês, né? Não adianta vocês fugirem disso. E quanto mais sólido tiver esse aprendizado de vocês, melhor. Então a dica que eu dou é estude bastante pelo nosso conteúdo, se aprofunde. Se tiver alguma dúvida, faça a pergunta para o professor João, que ele vai responder, né? Então, assim, estude bastante, porque isso é a base da sua formação. Para os demais, eu peço a paciência de vocês, porque vocês vão usar isso basicamente somente nessa disciplina. Então, assim, se dedique para você conseguir passar, porque de nada adianta também você não aprender, porque se você não aprende, você não consegue progredir, vai carregar essa DP aí ad eterno dentro da faculdade, né? Então, vamos já logo eliminar ela logo de cara no primeiro bimestre. Não quero ninguém ficando de DP. E por isso mesmo, a gente, além de fazer esses vídeos que são vídeos extras, a gente faz a atividade, a gente faz os comentários das atividades. O professor João, ele está fazendo os resumos, está postando aos poucos. Da semana 1, o resumo já está prontinho lá de pensamento computacional, já está na plataforma. E ele vai fazer os resumos das aulas. E antes da prova, a gente vai fazer um simulado para todas as disciplinas. Então, para leitura e produção de texto, para ética, cidadania e sociedade e para pensamento computacional, antes da prova da Univesp, a gente vai fazer o nosso próprio simulado para que vocês cheguem preparados para a prova. Então, assim, não vai ter ninguém que vai chegar na prova boiando, né? Pelo menos não os alunos do EAD Vídeos. Então, a gente vai preparar esse conteúdo especial para vocês, para que vocês tenham um bom desempenho, e bom desempenho significa ter uma boa nota e conseguir progredir no curso, tá certo? Bom, professor, o que mais você tem para comentar com a gente em relação a essa semana 4 aí? Realmente isso, Joel, é frisar o que
a gente cobriu, né? Então, assim como foi na semana passada, que a gente fez o vídeo alertando vocês, esse vídeo aqui também aconteceu por causa do mesmo motivo, né? Eu estava ali olhando as questões, aí eu já avisei, notifiquei o Joel assim que possível, né, para a gente explicar para vocês. Então, esse vídeo, na verdade, ele tem também o intuito de acalmar quem com certeza vai ver esses conceitos e pode ficar assim um pouco desesperado no começo, mas olhando para as questões, né, eu já tive que lidar com essa disciplina mais de uma vez, é recorrente, né, essas dúvidas em relação a esse conceito específico de computação. Então, o aluno que às vezes não for seguir o eixo de computação, né, que vai seguir engenharia, produção ou licenciatura, mais uma vez, a gente quer deixar bem claro aqui que você não precisa se preocupar, porque o conteúdo vai ser explicado com bastante calma, de forma bem didática, com calma mesmo, para garantir que qualquer um consiga entender esses conceitos. A gente sabe que eles podem não ser simples no começo, então por isso nosso material vai ser elaborado com bastante cuidado, bastante detalhes, para não restar nenhuma dúvida realmente, para deixar bem explicado, bem esclarecido o que cada um desses conceitos são, né? São no mínimo uns 3 conceitos, 3 temas, né, que foram emprestados da computação e foram colocados aqui no pensamento computacional. Então a gente ressalta que eles vão ser explicados aí com bastante calma. Então você não precisa, você assinante nosso aqui do EAD, não precisa se preocupar em relação a isso, porque a gente garante que você vai entender. Perfeito. Então, pessoal, só relembrando aqui, tem uma pergunta que é recorrente lá dos alunos, porque quando eles entram lá na plataforma, eles veem o curso lá por eixo e está lá o valor de R$ 41,40, né? Fala, pô, João, mas você não falou que é R$ 6,90? Então, R$ 41,40 é o curso por semestre todo. Então, assim, o que acontece? Você pode pagar esse curso no cartão e aí você escolhe em 6 vezes, ela dá 6 vezes de R$ 6,90. Ou você pode pagar ele de uma vez. E aí você já fica livre para o bimestre, para o semestre todo, né? Todo semestre de acesso. Ou você pode pagar em 2, 3 ou 4 vezes, enfim, como você escolher, tá? Então, assim, mais uma vez aqui eu me coloco à disposição, assim como os professores, para produzir esse conteúdo para vocês, para tirar qualquer dúvida. E não esqueça, entra lá no site, eadvideos.com.br, faça a sua inscrição, que lá a gente está produzindo assim a todo vapor, né? A gente está trabalhando bastante de manhã, de tarde, de noite, final de semana, justamente para te dar o melhor conteúdo, porque a gente sabe que o melhor conteúdo para vocês é aquele conteúdo que de fato vai fazer você aprender, né? Então a gente tenta extrair ao máximo o suco aí dessa laranja para poder já entregar para você um negócio já pronto para vocês aprenderem e se dar bem, tá bom? Então, se você também não é inscrito no canal aqui do YouTube, se inscreve já, porque toda novidade igual essa que a gente posta, você vai ser o primeiro a saber. E como a gente está sempre postando novidade, a gente nunca sabe também o que a Universo vai preparar e que a gente vai precisar dar de notícia, então já deixa lá o sininho ativado, porque aí você já é notificado e você já pode ver o nosso conteúdo, tá certo? Então, por enquanto é só, professor Rafael, muito obrigado aqui pela sua presença, pelas suas E lembrando, né, explicações. Joel, destacar mais 2 coisas, né, que Pois não. a gente prepara vocês, né, os alunos, para a prova também, né? Então, o nosso intuito Sim. aqui com essas aulas, com toda essa explicação detalhada, é preparar o aluno não só para resolver as atividades avaliativas, Sim, mas para a prova, né? Então, é claro. por isso que a gente tem todo esse empenho, todo esse esforço para produzir esse material de qualidade. Sim. E ainda tem outra coisa, né? A gente precisa destacar, né, que às vezes a dúvida que você tem pode ser a dúvida que o seu amigo, o seu conhecido aí do seu polo, né, da sua região, também vai ter. Então é por isso que a gente pede, né, ressalta sempre, bate nessa tecla de divulgar, né, o nosso serviço para mais pessoas, né, para poder alcançar e ajudar outras pessoas. Porque se você está tendo dúvida com essa disciplina, muito provavelmente outra pessoa também vai ter. Como o Joel falou, são só R$ 6,90 por mês, né? Então é realmente um preço bem acessível, né? Não tem por que não acessar, né? Não divulgar, não compartilhar com os outros alunos, né? Todo mundo sai beneficiado aí com o Não, nosso com conteúdo. certeza. E a gente precisa, né, pessoal? A gente, para poder manter o site no ar, a plataforma, o blog que já está aí no forno, daqui a pouco vai estar saindo também. É claro que a gente precisa de recursos e precisa do apoio dos alunos. Até hoje, graças a Deus, esse apoio tem sido muito efetivo, os alunos têm participado, muita gente já se formou e eu recebo, graças a Deus, a gente recebe, né, diariamente agradecimentos de alunos que estão se formando. Hoje mesmo teve uma formatura do pessoal de engenharia de produção. E muitos dos alunos que se formaram lá me mandaram um e-mail, mandaram mensagem pelo WhatsApp
agradecendo o EAD Vídeos, porque de fato a gente ajudou a formar muita gente na Univesp. Muita gente mesmo, né? Foram milhares de pessoas aí se formaram com a ajuda do EAD Vídeos. Então, a gente quer também que você seja um desses. Porque, basicamente, se a gente for pegar lá, eu não tenho esse número, mas se a gente pegar quantas pessoas fizeram uso do EAD Vídeos e que estão na formação, que estão na formatura e que não desistiram, olha, com certeza passa dos 70%. Porque quem conseguiu chegar lá, em algum momento teve apoio do EAD Vídeos. Essa que é a verdade, né? Opa, deixa eu fechar aqui. Então é isso, pessoal. A gente agradece o professor Rafael mais uma vez. Muito obrigado aqui. Então você vai estar preparando um conteúdo maneiro para o pessoal lá, né? Sim. Até já divulgo, né? Se em algum momento a gente esbarrar na parte de matemática, de cálculo, certamente vou conhecer vocês melhor aí, né? Aqui só vindo dar um help mesmo para o João, para o Joel, né? Para esclarecer melhor, e a gente trabalha, né? Muito em conjunto, né? Para tentar oferecer o melhor produto para vocês, né? Se tem um conteúdo específico da computação, da engenharia, administração, a gente sempre se conversa para oferecer sempre, né, a expertise melhor para vocês, para chegar, né, aonde você almeja aí. Então, agradeço muito a participação aqui nesse vídeo, nesse momento. E estamos à disposição. Confiram lá depois a playlist que vai ter, então, do comportamento de funções, que a gente vai gravar e disponibilizar para vocês juntamente com o blog, né, já tá para sair o nosso blogzinho aí. Se Deus quiser. E vai bombar muito, tá? Então, um forte abraço e até mais, pessoal. Professor João, mais alguma palavra? Gostaria de dizer mais alguma isso coisa? aí, pessoal. A gente espera aí que vocês tenham um bom aproveitamento aqui na semana 4. E fazendo previsões aí para a próxima semana, com certeza também o conteúdo, pelo que eu percebi também, são provavelmente métodos de ordenação, e aí a gente vai continuar aí dando o apoio necessário para vocês. Então, não se esqueçam aí de se inscrever se você ainda não é assinante do EAD Vídeos. Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus. Não se esqueça, pega esse vídeo aqui, compartilhe para todo mundo nos grupos aí. Vamos fazer essa força, porque a gente trabalha em prol de vocês. O nosso objetivo aqui é ajudar vocês. Então, compartilha com todo mundo, manda para todo mundo, né? E vamos para cima aí, que tem muita coisa para fazer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.